Olá, eu sou Marlia Alvarenga, nutricionista e idealizadora do Instituto Nutrição Comportamental. E quero ajudar você, nutricionista que está aí do outro lado, que quer conhecer mais e trabalhar com nutrição comportamental. Talvez hoje você fique pensando que a faculdade não te deu todas as ferramentas necessárias para trabalhar com todas as demandas que temos na atualidade. Antes de começar a nossa aula, eu quero já te convidar a deixar nessa página seus comentários e dúvidas. Vamos nos empenhar para responder a todos eles, ok? Aproveitando, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você acha que não consegue ir muito além nos seus atendimentos em nutrição por falta de conhecimento sobre comportamento humano? Que a graduação te ensinou sobre comida, corpo, mas pouco te ensinou sobre como lidar com as pessoas? Você, de repente, até já investiu bastante em conhecimento técnico, fez pós, cursos de especialização, etc., mas tem dificuldade de colocar na prática? Questiona o que pode melhorar a aderência ao tratamento? Talvez esse seja o sentimento de muitos quando se formam, e às vezes até depois de formados. Quando eu comecei a minha carreira, eu caí logo recém-formada no Ambulim, o serviço de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eu sabia fazer aquilo que classicamente aprendemos: avaliação nutricional, incluindo a antropométrica, avaliação do consumo alimentar e uma prescrição nutricional. Eu costumo dizer que os transtornos alimentares me ensinaram com um tapa na cara o quanto isso era e é insuficiente. Claro que, nesse caso, eu estava lidando com problemas psiquiátricos graves, mas que são os extremos de pessoas com problemas no comportamento alimentar e na sua relação com a comida. Eu precisei aprender, então, com psiquiatras e psicólogos que lá me supervisionavam nesse serviço. E depois buscar conhecimento fora do país, em congressos internacionais, em artigos, em livros sobre temáticas que não eram exploradas aqui e ainda não são, como, por exemplo, o aconselhamento nutricional e as habilidades para o terapeuta nutricional. Precisei também ampliar os meus estudos, fazendo mestrado e doutorado, focando os distúrbios do comportamento alimentar nessas patologias. E para compreender os comportamentos alimentares de uma forma mais ampla em diferentes públicos, eu fui fazer o meu pós-doutorado, com parte dele na Universidade da Pensilvânia, supervisionada por um psicólogo especialista na relação das pessoas com a comida, Dr. Paul Rozin. E assim, entender da psicologia social da comida e outros aspectos que poderiam fazer a diferença no atendimento nutricional, não apenas dos transtornos alimentares, mas para qualquer público e qualquer pessoa. Mas por que eu te contei tudo isso? Porque eu quero te inspirar e dizer que eu vou dividir aqui com você coisas importantes que eu aprendi ao longo desses anos. Bom, para começar a aula de hoje, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse, talvez até escrever. Como você define comportamento? Fácil? E qual você acha que é a área da ciência que foca no estudo do comportamento? Sim, estamos falando aqui de nutrição comportamental, mas comportamento é o foco de estudo da psicologia, juntamente com o estudo da mente, ciência que estuda comportamento e mente. Existem algumas diferenças conceituais dependendo de que linha da psicologia se considera, a behaviorista ou a cognitivista, especialmente. A behaviorista, especialmente no caso do que se chama behaviorismo radical, proposto por Skinner, radical porque vem de raiz, tudo é comportamento, incluindo os pensamentos, os sentimentos e tudo o que acontece dentro de nós, porque de alguma forma existe ali um comportamento celular, neuroquímico, de algum processo acontecendo. Também, para o behaviorismo, aquilo que vemos no mundo é o guia para o nosso comportamento, em função de reforços e punições. Ou seja,
aquilo que perdemos ou ganhamos. Na visão cognitivista, aquilo que vemos no mundo precisa ser representado dentro de nós, ou seja, a nossa visão de mundo. E é essa interpretação que é um guia para o comportamento. Considerando-se que, primeiro, a partir dos dados do mundo, fazemos julgamentos, que são análises de probabilidade daquilo que podemos ganhar ou perder. Em função disso, tomamos decisões, mas que são ainda normalmente relatos verbais, do tipo eu quero fazer isso ou aquilo. E só depois fazemos escolhas, o que seria, na visão cognitivista, um comportamento manifesto, aquilo que podemos observar. Portanto, ao se falar de comportamento, é preciso colocar as bases conceituais e a partir de qual delas você está pensando. Por isso, abordamos essa questão no nosso livro e definimos o comportamento alimentar no contexto da abordagem que foi proposta e é trabalhada pelo nosso instituto. A abordagem da nutrição comportamental é, então, uma que define comportamento alimentar como e de que forma se come, as ações em relação ao ato de comer. Mas claro que essas ações são relacionadas aos nossos sentimentos e afetos e às nossas cognições, a nossa maneira de interpretar o mundo. Sempre num caminho de mão dupla. Nossos sentimentos e cognições influenciam os nossos comportamentos e os nossos comportamentos influenciam os nossos sentimentos e cognições. Nesse caso, com relação à comida. Segundo também a psicologia social, o conceito de atitudes abarcaria esses três construtos. As cognições, que são as crenças e a maneira de interpretar o mundo. Os afetos, que são os sentimentos, as emoções com relação a alguma coisa. E os comportamentos, que são de fato as ações tomadas. Portanto, usamos também, no contexto da abordagem da nutrição comportamental, o termo atitude alimentar, para alcançar o entendimento de por que as pessoas comem o que elas comem. A ciência da nutrição usa uma série de termos variados para se referir à alimentação. O consumo alimentar e consumo nutricional são o foco clássico dos estudos. E hoje temos muito mais conhecimento, inclusive séries históricas do contexto nacional, nos mostrando como come o brasileiro, em termos de nutrientes e em termos de grupos alimentares. Esse consumo caracteriza uma certa estrutura, que pode ser avaliado em padrões alimentares, que é um termo usado normalmente quando os estudos de consumo fazem análises estatísticas específicas, análises de cluster, análise fatorial, para avaliações e estudos epidemiológicos. Mas esse jeito de comer, essas ações ou comportamentos determinam hábitos e práticas. Mesmo assim, é preciso entender as escolhas alimentares e as suas motivações, que estão relacionadas a sentimentos e valores, inseridos novamente no contexto das atitudes alimentares. Assim, quando falamos de comportamento alimentar, podemos focar em coisas diversas, nas bases conceituais, nos determinantes e fatores dos comportamentos, no comportamento de grupos específicos, mas também em teorias comportamentais, que são foco da psicologia social da comida, e em modelos e estratégias comportamentais para o trabalho clínico, como, por exemplo, a entrevista motivacional, a terapia cognitivo-comportamental, o comer intuitivo, o mindful eating, que são abraçados pela abordagem da nutrição comportamental. Estudar os distúrbios do comportamento alimentar também é uma possibilidade, bem como desenvolver, validar e aplicar escalas de avaliação de diferentes comportamentos alimentares. Mas nenhum desses tópicos é por si só o comportamento alimentar, que é então um termo amplo que abraça uma série de questões. Portanto, se quero trabalhar com comportamento alimentar, preciso começar por estudar e entender as suas bases conceituais, incluindo o que é comportamento e como diferentes linhas da psicologia entendem e trabalham esse comportamento como um construto, para então chegar à ciência do comportamento alimentar.
Lembrando ainda, claro, que a alimentação inclui as relações humanas mediadas pela comida, os aspectos culturais, sociais e psicológicos. Então, trabalhar com comportamento alimentar exige uma visão mais ampla sobre comida e o seu papel na vida, e também um maior entendimento do ser humano em seus aspectos sociológicos, antropológicos e psicológicos, e exige habilidades ampliadas para lidar com o ser humano e ajudar, então, em sua relação com a comida. Então, resumindo, o que aprendemos hoje foi que comportamento é um tema complexo, foco da psicologia, e que tem diferentes bases conceituais. Que comportamentos alimentares englobam ações para com alimentação, mas com relação direta com sentimentos e cognições, a nossa maneira de interpretar o mundo. Que ao discutir comportamento alimentar podemos tratar de temas diversos, mas que isso não é necessariamente sinônimo de comportamento alimentar. E que para trabalhar com foco no comportamento alimentar e nas mudanças necessárias, temos que expandir os nossos conhecimentos em questões socioculturais e psicológicas e adquirir novas habilidades interpessoais e de comunicação. Então, curtiu o conteúdo de hoje? Deixe suas dúvidas e seus comentários aqui na página. E vamos juntos nessa jornada, ajudar a transformar vidas e ter com isso mais satisfação profissional. Te esperamos numa próxima aula.